Estamos de volta com o link. Agora a gente fala sobre a Covid-19. Segundo as previsões estatísticas, o Espírito Santo deve atingir 9.000 mortes por Covid-19 em apenas 2 semanas. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora pela internet com o professor da UFES e matemático, professor Etereildes Gonçalves. Professor, boa noite. Bem-vindo aqui ao Link Espírito Santo. Boa noite, Fabiano. Boa noite também aos ouvintes aí, aos telespectadores. Professor, vamos falar primeiro sobre essa previsão, né? Como que os números, né, têm mostrado aí a evolução da pandemia, têm apresentado essa questão e como que a gente deve chegar a 9.000 mortes em apenas 2 semanas? Então, Fabiano, a gente está numa situação agora, né, muito dura da pandemia aqui no estado, né? A gente teve na semana que encerrou no dia 3 de abril, 422 óbitos, que foi o recorde, né, até agora na pandemia. E agora a gente, na semana seguinte, né, na semana que encerrou no dia 10, tivemos 405 óbitos. É uma notícia boa porque mostra que o ciclo de subida parece estar se interrompendo, né? A gente tem uma subida muito importante, parece que esse ciclo de subida está se interrompendo. No entanto, mesmo que esse ciclo de subida esteja interrompendo, o ciclo de descida ele é sempre mais lento. Então, assim, a gente deve ter, nas próximas semanas ainda, algo em torno de 350 a 400 óbitos por semana. E isso nos diz que até o final de abril a gente deve ter chegado a 9.000 óbitos. Professor, a gente pode dizer que a gente está vivendo o pior momento da pandemia aqui no estado e também no país? Com certeza. Tem vários indicadores que apontam nessa direção. O ano passado inteiro, tivemos 5.150 óbitos, né? E esse ano já temos 3.066. Então, isso mostra que realmente esse momento é muito ruim. Tem um outro indicador que mostra isso mais claramente ainda, que a pior semana em óbitos que nós tivemos foi justamente a semana que se encerrou no dia 3 de abril, com 422 óbitos. E o ano passado, a pior semana que nós tivemos 274 óbitos, para você ter uma ideia da escala aí de diferença, né? Entre o pior momento do ano passado, que foi lá em julho, né? Final de junho, julho, e o pior momento que a gente está tendo esse ano, que chegamos aqui a 422 óbitos. Então é uma diferença brutal, inclusive. Agora, professor, segundo esses números que o senhor apresenta para a gente está vivendo também uma desaceleração aí no crescimento de mortes, né? No crescimento do número de óbitos aqui no Espírito Santo. É isso mesmo? Então, Fabiana, a gente percebe que a quarentena começa a começa a impactar também no indicador de óbitos, né? O governador chegou a anunciar que alguns indicadores estavam sendo impactados, que é o primeiro indicador, qual é? O primeiro indicador é a busca pelo pronto atendimento. Então, essa busca pelo pronto atendimento com sintomas gripais, a gente percebeu uma redução importante. Aí depois vem os indicadores de testagem, né, que essas pessoas procuram os postos de atendimento, fazem o teste, e aí vem os indicadores de testagem. E aí depois vem os indicadores de internação. As pessoas, uma semana depois, 9 dias depois, né, acabam internando aquelas que têm uma piora no quadro. E aí depois vem os indicadores de óbito. Então, esses indicadores já começam a apresentar os mesmos, todos na mesma direção, né? A gente viu primeiro a redução na busca pelo pronto atendimento com sintomas gripais, né? Busca pelos exames de Covid. Aí depois a gente já vê não uma diminuição na ocupação, mas uma diminuição na demanda por novos leitos. Você também começa a perceber que dá uma arrefecida. E agora a gente já percebe também isso nos óbitos. E os óbitos vinham numa subida, numa escalada absurda, né? Semanal, chegamos a 422 óbitos na semana, que encerrou no dia 3 de abril, como eu falei. Na semana seguinte, que encerrou no dia 10, já foram 405. Então, interrompeu o ciclo de subida.
né? A gente espera que isso permaneça assim por pelo menos mais 3 semanas, que é o resultado da quarentena, né? Agora, com as novas aberturas, pode ser que esse ciclo de arrefecimento seja interrompido também, porque o ideal seria esperar que os casos ativos, né, ficassem muito menores para se permitir novas reaberturas. Então, a gente está permitindo uma reabertura ainda num patamar muito alto de casos ativos, e isso é preocupante. Por quê? Porque a descida já é naturalmente mais lenta do que a subida, nos casos de óbitos por Covid. Então, você fazer a abertura na descida, você transforma essa descida ainda, ela vai descer mais lentamente ainda. Então, isso gera mais óbitos, né? Então, é uma preocupação que a gente tem com essa abertura prematura. Professor, hoje aqui no estado a gente voltou com um transporte coletivo, né? Os ônibus do Transcol voltaram a circular. O senhor acha que isso pode representar aí um aumento do número de casos e também ser um agravante para aumentar também o número de mortes aqui no Espírito Santo? Fabiana, exatamente essa preocupação maior que a gente tem é justamente o transporte coletivo, porque já está mais do que documentado o impacto do transporte coletivo na contaminação. Então, assim, eu não vejo como grande hub de contaminação os comércios de bairro, por exemplo. As lojas são pequenas, tem pouca movimentação, geralmente os funcionários são da própria família, tem poucos funcionários, então eu não vejo isso como... não tem grande fluxo de pessoas. Mas o transporte coletivo, shopping centers, esses lugares, né, shopping center, coisa de lazer, fechado, ar-condicionado, e também locais, transporte coletivo que aglomera muita gente, num ambiente fechado, realmente são os principais hubs de contaminação que a gente tem. Então, isso preocupa, porque agora a gente inicia um ciclo de arrefecimento que é muito importante, né? Muito importante a gente ter freado a subida, porque estava assustador demais, está ainda num patamar muito alto, mas a gente tem a boa notícia de que o ciclo de subida foi interrompido. E essa abertura preocupa no sentido de desacelerar a descida, né? E poder causar, inclusive, uma nova subida, uma vez que essas variantes são muito, muito mais contagiosas, assim, elas são muito mais agressivas. Então, a velocidade que a gente percebeu nessa última expansão, ela é inédita. E ela se deve a quê? Bom, o único fator novo que nós tivemos são as variantes novas. Não temos outro fator que possa dizer, não, foi outra coisa que causou essa subida tão abrupta em todos os indicadores. Não, o único fator novo que a gente tem são as variantes. Então, a preocupação nossa é essa, como a gente tem variantes muito mais agressivas, né? Qualquer movimento equivocado pode gerar um novo descontrole, porque realmente essas variantes são muito, muito agressivas. Professor, com relação ao número de casos, a gente vem observando uma oscilação, em alguns momentos, grandes picos, né, número de casos no estado, também outros dias, número menor. É possível fazer uma avaliação também em cima do número de casos aqui no estado? O número de casos em si, ele é um indicador complementar, né? Mas ele não é um indicador muito seguro para a gente fazer análise de comportamento da pandemia, porque é um indicador que está sujeito a muitas mudanças de protocolo, de testagem e outros fatores, atrasos e outros fatores que dificultam, né, você separá-los para poder analisar realmente o que e no tempo correto também. Assim. Certamente esse indicador vai ser importante para pesquisas no futuro, porque a gente consegue fazer isso com mais calma, separar o que, né? E no tempo também. Mas hoje esse indicador
ele não traz muita informação no sentido de perceber o momento real da pandemia, né? Porque realmente ele está sujeito a muitas incertezas. Todos os indicadores estão sujeitos a incertezas, né? A gente não está dizendo que os outros indicadores são perfeitos, mas esse indicador particular ele traz muito mais incertezas, muito mais problemas para análise, e por isso a gente considera ele sim um indicador complementar, e também assim ele é importante para inclusive nos alertar sobre essas alterações, né, de mudança de protocolo e outros, mas olhar para ele como um medidor da epidemia não é um bom indicador. Professor, para a gente encerrar, né, enfim, o senhor recentemente comentou comigo que foi vítima também da Covid, chegou a ficar internado. Na opinião do senhor, o que está faltando para que a gente possa diminuir, de fato, e melhorar o enfrentamento à pandemia aqui no Estado? Só como matemático que acompanha de perto esses números e essas estatísticas, como que o senhor vê essa situação? Fabiana, assim, a gente tem uma preocupação muito grande, porque com a normalização da barbárie, né? A gente imaginar que tem 1.000 óbitos no estado do tamanho do Espírito Santo por mês, e assim, vai ter isso ainda por mais um mês, é algo muito desolador, cara. A gente imaginar que a sociedade não está reagindo a isso como uma catástrofe absurda, né? Assim, é um negócio que realmente nos deixa muito triste nesse sentido de sentir, como é que eu posso dizer, a gente se sente impotente. A gente está vendo, a gente está anunciando o problema e percebe que o navio está afundando, você está olhando para frente, está dizendo, olha, isso vai acontecer, a coisa acontece, e as pessoas ainda não perceberam o tamanho da catástrofe, né? E assim, essa coisa chegou perto da gente. Eu, por exemplo, estive internado por 7 dias, né, por conta dessa doença. A gente precisa reagir como sociedade, como um todo, esquecer o discurso político, qualquer ideológico. A gente tem que pensar como sociedade que vive uma catástrofe, vive uma tragédia, e precisa reagir como tal, não pode normalizar a barbárie. Tá certo, professor. Olha, quero te agradecer muito pela sua entrevista aqui para o Link Espírito Santo. Foi um prazer receber o senhor, viu? Eu que agradeço, Fabiano, pela oportunidade, sempre disponível aí para ajudar. Obrigado, professor.